Muito bem, povo de Deus, bom dia na rica e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para participar desta programação e compartilhar com vocês temas importantes relacionados à nossa fé cristã, né? Deus é bom, tem nos abençoado bastante, tem nos ajudado, tem nos alegrado, tem nos dado a oportunidade de estar aqui. E isso realmente é maravilhoso, não é? Então você que já está chegando, Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. E temos muitas coisas boas para falar nesta manhã, neste programa. Bom, vamos lá. O que temos para esta manhã? Bom, lembrando que tivemos o feriado de 9 de julho, e a gente vai descobrir o que este feriado, né, o que significou esse feriado, o motivo desse feriado com a nossa professora de história, que tem nos feito aqui um quadro muito bacana, a professora Karina Lopes, vai nos ajudar. E também vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Além disso, vamos também fazer uma leitura de algumas matérias de jornais que têm trazido, que contêm informações importantes para todo o povo cristão. Vamos começar a nossa programação pela leitura de alguns jornais. Gente, olha só que coisa fantástica publicada nesta manhã, e eu não poderia deixar de compartilhar isto com vocês, porque realmente temos aí bastante informações super importantes que quero realmente compartilhar com vocês. Bom, imagine a mãe que tem a filha morta. Imagine a situação desta mãe com a filha morta, né? Então vamos dar uma lida numa matéria temos aqui, que está publicada no jornal Guia-me. Vamos dar uma lida nesta matéria e ver o que aconteceu aqui neste evento. Olha só, vou colocar aí para vocês. Vamos lá. Então veja. A matéria diz o seguinte, a manchete diz assim: menina volta à vida após 70 minutos sem batimentos e mãe louva a Deus. Abre aspas, ele fez milagre. Fecha aspas. Lara, de 10 anos, teve um infarto enquanto brincava na piscina em Planaltina, Distrito Federal. Um infarto aos 10 anos. Ellen Souza louvou a Deus por sua filha voltar à vida após ficar sem batimentos por mais de 70 minutos. Em um verdadeiro milagre. Lara, de 10 anos, teve um infarto enquanto brincava em uma piscina em Planaltina, no Distrito Federal, no dia 9 de junho, quando seu coração parou. Olha só, a menina começou a se afogar. Minha filha, abre aspas, estava brincando com a irmã dela na piscina, no aniversário de uma amiga. Estávamos perto e ela sempre nadou bem. De repente, ouvi um grito desesperado da Clara, irmã. Quando tiraram a Lara da piscina, ela estava com a pele roxa, os dentes travados e os olhos arregalados. Nunca vou esquecer a angústia de vê-la assim, relatou Ellen em entrevista ao Metrópolis. Uma técnica de enfermagem que estava na festa tentou reanimar Lara com ressuscitação cardiopulmonar, RPC, porém ela estava com a mandíbula travada e era impossível tirar a água que engoliu. Então a menina foi levada a um batalhão do Corpo de Bombeiros próximo, mas eles também não conseguiram reanimá-la. Nem me lembro direito o que passava pela minha cabeça.
estava tão angustiada com aquilo, a imagem dela daquele jeito, tão perto de morrer, não saía da minha cabeça nem por um dia. Não consigo processar até agora tudo aquilo que aconteceu, desabafou a mãe. Em seguida, Lara foi para o hospital de Planaltina. Lá, a equipe médica fez as manobras de reanimação cardíaca por 70 minutos até o seu coração voltar a bater. Na maioria dos casos, não há sobreviventes após 50 minutos de RPC. Logo depois, a menina foi levada de ambulância às pressas para o hospital de base do Distrito Federal. Assim que chegou, ela foi colocada no desfibrilador. Foi emocionante ver a reação do coração após quase termos perdido a esperança, lembrou Ed Wagner Carvalho, cardiologista especialista em estimulação cardíaca do Hospital de Base do DF, que atendeu a menina. Muito bem. Então a menina, o que aconteceu na verdade, né? Porque depois diante de um evento como esse, a gente fica perguntando o que aconteceu. Lara permaneceu entubada por 5 dias e a água de seus pulmões foi retirada através de drenos. Exames mostraram que a criança sofre de arritmia cardíaca que não havia sido diagnosticada antes. Ela passou por uma cirurgia para receber um cardiodesfibrilador implantável e segue fazendo tratamento médico. Após um mês de internação, Lara recebeu alta do hospital na última quinta-feira e voltou para casa. Ela sobreviveu quase sem sequelas. Bom, e aí vem o texto, né? Para a mãe, a sobrevivência da filha é resultado da intervenção divina e agradecer ao Senhor, abre aspas, obrigada, meu Deus, pelo milagre que você fez na vida da minha filha. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e por todas as orações, escreveu Ellen em postagem no Instagram. Bom, queridos, e aí fechamos a aspas, né? Que luta, hein? Já pensou? Que susto? Olha só, meus irmãos, não é brinquedo não, hein? Uma criança de 10 anos sofrer um infarto. Trágico demais, não é? Mas olha só, arritmia cardíaca não detectada pela medicina foi a causa deste problema. Bem, dito isso, queridos, vamos então a saber um pouco mais do que está acontecendo pelo mundo. Nosso giro pelo mundo continua. E temos mais uma matéria que quero compartilhar com vocês também, não é? E agora do The Christian Post, né? The Christian Post, que também nos oferece Sudão está passando por problemas graves, né, de alimentação. Então vamos dar uma lida no The Christian Post, porque temos aí uma matéria do Sudão que precisa do nosso conhecimento. Está tão longe, pastor, mas o crente precisa ser informado, precisa estar informado. Então, além de qualquer coisa que eu já tenha visto, Sudão enfrenta piores níveis de insegurança alimentar aguda já registrados. Vamos ler essa matéria. A linha fina diz aliás, não é a linha fina, né? Aqui é só a legenda da foto, né? Que as crianças do Sudão enfrentam desnutrição e fome durante um dos piores níveis de insegurança alimentar aguda já registrado. Insegurança alimentar é fome, irmão. É só uma forma menos traumática de dizer que as pessoas estão passando fome, tá? Então aqui está dito, muitos no Sudão são forçados a lutar, no The Christian Post, por formigueiros, né? A lutar por formigueiros por comida, enquanto o país enfrenta um dos piores níveis de insegurança alimentar já registrados, de acordo com a Organização Humanitária Evangélica Global Visão Mundial. Edgar Sandoval, presidente e CEO da The World Vision, disse ao The Christian Post que em uma entrevista
ressente que a vida no Sudão é atualmente de medo e caos, enquanto o país enfrenta duras realidades da guerra civil e à beira da fome. Os países totalitários, os países que enfrentam essas guerras são problemas, né? Quem sofre é a população. Vocês já viram isso em outros países e agora temos essa notícia do Sudão. Bom, além da ameaça de violência, a classificação integrada de fase de segurança alimentar informou que 25,6 milhões de pessoas no Sudão estão enfrentando altos níveis de insegurança alimentar aguda e 8,5 milhões estão enfrentando escassez emergencial de alimentos. O IPC também alterou para o risco de fome em 14 áreas, afetando moradores e refugiados em áreas como Grande Darfur e a Grande Córdoba. Olha aí. Então, realmente, aqui você tem mais umas imagens. Então, a guerra civil começou em abril de 2023 entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças Apoio Rápido Paramilitares, patrocinada pelo governo. Não parece ser a única causa da fome, no entanto. A Visão Mundial observou no mês passado que o Sudão teve precipitação abaixo da média pelo terceiro ano consecutivo, resultando em falhas de coletas. Como a instituição de caridade tem mais de 190 pessoas trabalhando no Sudão para enfrentar as crises alimentares, Sandoval visitou recentemente a fronteira de Chad, Sudão, para falar com as pessoas que fogem do país. E abre aspas, vi um nível de desespero e desesperança nas mães e nas crianças que estava além de qualquer coisa que eu já tinha visto. Fecha aspas, disse Sandoval. Oremos pelo Sudão, né? Oremos e vamos pedir ao Senhor que estenda as mãos para essa população, né? E em especial as crianças, né? Porque elas sofrem bastante com essa questão, não é? Bom, queridos, dito isso, vamos descobrir por que feriado do dia 9, né? Dia 9 de julho, feriado em São Paulo. Não sabemos exatamente o porquê, o motivo, e a nossa irmã professora de História, Karina Lopes, vai nos contar. Karina, bom dia, na paz do Senhor. Por que, então, do feriado? Conta pra gente, por favor, Karina. Paz do Senhor, Pastor Marcos, a paz do Senhor para toda a nossa audiência. Deus abençoe você, o seu dia, né? Que o seu dia seja repleto de bênçãos. Hoje, eu quis fazer esse vídeo sobre o feriado do dia 9 de julho. Você sabe o motivo desse feriado? Quero perguntar para a nossa audiência, né? Se você sabe, comenta, né, aqui para a gente ver os seus conhecimentos sobre história. Então, para a gente entender por que existe esse feriado e por que ele é apenas em São Paulo. Esse feriado ele se deve por conta da Revolução Constitucionalista que aconteceu em 1932. A Revolução Constitucionalista também é chamada de Guerra Paulista. Foram paulistas que lutaram contra o regime de Getúlio Vargas. Foi literalmente uma guerra civil. Então, para entender esse momento da Revolução Constitucionalista, a gente precisa voltar um pouco, alguns anos, e entender como Getúlio chegou ao poder. É importante destacar que aconteceram eleições naquele período, entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes era do Partido Republicano e Getúlio Vargas da Aliança Liberal. É importante falar, né, considerar que Getúlio era do Rio Grande do Sul. Então, era a primeira vez que havia rompido o ciclo do passado, que eram disputas apenas entre São Paulo e Minas Gerais. Nessas eleições, tinha um candidato que era de outro estado, algo até então muito diferente do que havia sempre acontecido.
Júlio Prestes vence as eleições. Getúlio Vargas não aceita e diz que foi fraude. Logo, Getúlio Vargas aplica um golpe e assume a presidência. Ele vai fazer a deposição de Washington Luiz, que era o até então presidente, e impede Júlio Prestes de assumir a presidência, governando em um período chamado de governo provisório. Getúlio Vargas tem algumas atitudes antidemocráticas. Futuramente, se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre o regime de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um populista. Ele é o primeiro, né, a fazer propagandas do seu partido, de si. Ele era um populista. Então, os populistas de hoje, provavelmente, né, estudaram e viram que isso dá muito certo no passado. Getúlio Vargas fazia diversas propagandas através do rádio. E o público que ele falava, a maioria eram os trabalhadores. Getúlio Vargas se comunicava muito bem com as classes operárias. Inclusive, Getúlio Vargas instituiu a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Acreditem se quiser, mas a CLT, ela vem de uma ideia fascista. E o que é fascismo? É a centralização de tudo nas mãos do Estado, com aquela famosa frase, tudo para o Estado e nada fora dele. Getúlio tinha uma certa admiração por líderes como Mussolini, o expoente do fascismo na Itália. Mussolini, então, aderiu ao fascismo. Getúlio Vargas, então, estabelece a CLT. E o que é a CLT? CLT, ela é aquele contrato, né, que você tem quando você começa a trabalhar. E a CLT, ela é muito bem aceita aqui no Brasil, porque ela tem uma série de benefícios. Mas, saiba, ela vem de uma origem fascista. Continuando, Getúlio Vargas também instaurou a censura. Ele mandou dissolver o Congresso e revogou a Constituição de 1934. Uma série de medidas atitudes que ele vai ter que vai desagradar os paulistas. Desagradou parte de Minas e do Rio Grande do Sul, só que eles não tiveram coragem de entrar de fato na guerra contra Getúlio. Aqui nesse momento também, você tem Vargas acabando com a autonomia dos estados, algo que era garantido pela Constituição. E ele vai nomear um nome que vai piorar os ânimos entre os paulistas e o governo de Getúlio, que foi João Alberto Lins de Barros. Isso vai desagradar os paulistas, que vão entender que estão perdendo a sua autonomia no governo de Getúlio Vargas. Então, os revolucionários paulistas, eles começam a luta armada contra as tropas de Getúlio. E aí você tem 4 jovens que marcaram na história, conhecidos pela sigla MMDC, que foram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eles morrem, né? A tiros no regime de Getúlio. E eles viram uma espécie de mártir, porque eles estavam lutando e resistindo contra a ditadura de Vargas. Então você tem a guerra civil começando praticamente. Então, de um lado você tem os combatentes paulistas e do outro o exército de Getúlio, do governo. Então você tem uma série de propagandas também dos paulistas contra o regime. E é muito interessante porque eles começam a pedir doações e eles têm um slogan, ouro para o bem do Brasil, né? Porque eles estavam lutando contra um regime, né? Um regime ditatorial, que era o regime de Getúlio, e eles começam a pedir doações. Isso é uma característica do período. Outra coisa que eles fazem também é eles não tinham armas suficientes para lutar contra o exército de Getúlio, e eles chegam a mandar alguns emissários para os Estados Unidos para comprar armas, mas mesmo assim ainda não é o suficiente.
E eles criam, na época, uma geringonça que fazia barulho e simulava tiros, né, justamente para causar medo nos seus oponentes. E você tem também uma superioridade no que se refere à quantidade de homens no exército do Getúlio para o exército dos paulistas. No exército do Getúlio você tem cerca de 18 mil. Já nos paulistas você tem cerca de 8.500. Então é uma diferença muito grande. Isso também é algo que devemos considerar nessa guerra. Você tem uma guerra que durou pouco tempo, cerca de 3 meses. E os confrontos vão acontecer na região do Vale do Paraíba, principalmente. Então, de setembro em diante, você tem um certo enfraquecimento, né, por parte dos revolucionários. E no dia 2 de outubro, as tropas paulistas vão se render, encerrando essa guerra. Então, você tem um período onde os paulistas resistiram ao regime de Getúlio Vargas, que era um regime ditatorial. Então, de certa forma, você tem pessoas que queriam um país sem corrupção, sem jeitinho, né? Um país sem ditaduras. Mas a questão do Getúlio Vargas era um pouco diferente do que outros, porque não parecia uma ditadura. Porque como ele fazia muita propaganda, então não parecia que era. Mas lembrem-se, nem sempre uma ditadura vem escrito ditadura. Então, às vezes, você pode estar vivendo uma ditadura, mas você não sabe. Então, esses jovens lutaram bravamente, né, esses paulistas, e os líderes dessa revolta foram deportados para Portugal, porque eles temiam que tivessem novas revoltas. E em 1933 foi realizada uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí sim fizeram uma nova Constituição, que era algo que os paulistas reivindicavam. Então é isso, né? Agora você já sabe o motivo do feriado e por que ele é somente em São Paulo, uma data muito importante para a nossa história. Eu agradeço, né, você, nossa audiência, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado, Pastor Marcos. Muito bem, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Irmão, já aproveite agora e mande essa informação para alguém. Querido, Deus é bom, entregue a sua vida para Jesus, se achegue a Ele, Deus tem bênçãos para você, amém? Glória a Deus. Muito bem. Bem, queridos irmãos, enquanto você vai chegando e também enviando esse link para outras pessoas, eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Você já se inscreveu no canal, certamente, já deu seu like também, já enviou esse link para os seus grupos que você participa. E eu quero agora compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, não é? Obviamente, a todos vocês que estão em todas as redes sociais, tanto as redes da igreja, como também as redes do Pastor Marcos, YouTube, Instagram, também no Spotify. Deus abençoe você. Eu quero eu quero meditar com vocês um texto da Bíblia que está em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 21. Sobretudo, quero ler uma parte do texto que diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Por que estamos meditando neste texto, irmão? E você pode acompanhar, deixa aí a sua Bíblia entreaberta se quiser, no livro de Mateus, neste texto que eu citei, do capítulo 7, versículo 21 ao 27. O texto em questão nos mostra uma série de discursos proferidos pelo Senhor Jesus ao longo do tempo, não é? A diferentes públicos que o acompanhavam. Vocês sabem, irmãos e amigos, que as pessoas que seguiam a Jesus eram, por exemplo, de gente
que nada tinha para comer, até aqueles que eram do mais alto escalão da sociedade. Por exemplo, Nicodemos foi um homem de alto escalão, mas também tinha os pobres que seguiam a Jesus. Bom, o fato é que quando Jesus estava na Galileia, ele falou, por exemplo, de muitos assuntos, da missão dos 70, ele falou do bom samaritano, das escolhas de Marta e de Maria, da oração, da acusação, da blasfêmia contra o Espírito Santo, contra os fariseus. Os sermões de Jesus foram intensos, né? Da necessidade de arrependimento, da cura de uma mulher enferma que era possessa de demônio, não é? Enfim, Jesus falou sobre muitos temas, muitos assuntos. No entanto, o que nos parece, né, e talvez e mesmo tiramos pensamos nisso, melhor dizendo, que mesmo o Senhor tendo ensinado todas aquelas matérias para as pessoas, porque na verdade ele estava ensinando seus discípulos e as pessoas que com ele estavam, nos parece que os ensinos de Jesus não caíram muito bem aos ouvidos de muitas pessoas e talvez até mesmo de alguns de seus discípulos e também de crentes de todas as eras, de todas as épocas. Por quê, irmãos? Exatamente porque, por exemplo, no século XXI, mesmo com todos esses ensinos que estão na Bíblia, postos a todas as pessoas, se queremos conhecer a vontade de Deus, podemos ler as Escrituras. Basta ler a Bíblia. Nela está a vontade de Deus, nelas, né? Está a vontade de Deus. Ali está escrito, revelado para todos a vontade de Deus. Mas muitos irmãos não conseguem ler, né? Não conseguem ler, não sabem ler, outros têm dificuldade na leitura, ou poucos dão atenção ao que está escrito, ao que Cristo disse, não é? Tem aquele ditado popular, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, nesse caso, né? E aí não praticam. E como é que a gente pode chegar a esta conclusão de que muitos não dão atenção? Porque ouve ou lê e não pratica, de fato, aquilo que está posto, que está dito, não é? Então é para isto que nesta manhã vamos fazer esta meditação, esta breve meditação, não é? Com todos vocês. E aí a gente parte do seguinte problema, ou da problematização. Por que os ensinos de Cristo mesmo sendo atuais e fundamentais para o crescimento da igreja e o fortalecimento da fé cristã, são negligenciados por muitos cristãos deste século, dos nossos dias? Por exemplo, essa é uma questão. Existem muitas oportunidades que podem responder, muitas hipóteses que podem responder a essa questão. Uma delas, por exemplo, é que nós cristãos, e de modo geral os cristãos, né? É claro que não todos, mas parte dos cristãos, vamos corrigir, deste mundo estão ocupados ou envolvidos, por exemplo, com todas estas maravilhas que o mundo oferece. Por isso, não dão o devido crédito ao que Cristo disse, ao que está dito, ao que está posto. Vamos lembrar, o que Deus disse está dito. E não se pode mudar, nem se pode pensar em alterar o que Deus disse. Está dito, irmão. Bom, então, querido, para a gente pensar um pouco melhor sobre isso, sobre essa questão, e tentar esclarecer, inclusive, a importância da obediência para nós e para todos os demais, e as recompensas que estão reservadas àqueles que obedecem fielmente à palavra de Deus, lembrando que a Bíblia inteira trata da obediência a Deus. A Bíblia inteira nos remete, nos ensina, nos orienta sobre as bênçãos que aqueles que obedecem a Deus vão alcançar. Então, diante de tudo isso, a gente precisa pensar pelo menos duas coisas, 2 pontos, pelo menos 2 nesta manhã, para começar esta quinta-feira abençoada. Pelo menos 2. Primeiro, o que é obediência? Fidelidade, por exemplo. O que é fidelidade?
não é? E a prudência nas Escrituras, do crente em relação às Escrituras. Aliás, nas Escrituras. Em segundo ponto, como a obediência aos ensinamentos de Cristo e a desobediência são tratadas na Bíblia. Como a Bíblia trata a obediência e a desobediência. E aí, diante disso, é claro, você já percebe o que vamos fazer. É incentivar a todos vocês, até mesmo esse irmão, você que está meio que distante, meio que querendo se rebelar com as Escrituras, ou aquele que nunca sequer se atentou a isso. Em diferentes redes sociais, talvez você esteja me ouvindo agora e diga assim: eu nunca me preocupei em obedecer às Escrituras. Em outras palavras, eu nunca tive ideia disso, nunca pensei em nada disso. Bom, para você também. Quais são os resultados de você entregar a vida a Jesus e obedecer à palavra de Deus com firmeza e fidelidade? Bom, queridos, em primeiro campo, então, obviamente, que vamos pensar no que é obedecer, não é? O que é obedecer? Como? De que modo? O que a Bíblia nos ensina, nos diz sobre a obediência? Por que devo obedecer? A obediência só para crente ou para descrente? Não. Primeiro, a obediência ao Senhor é para todos, né? Para todos. Deus tem interesse de que todas as pessoas obedeçam a Deus. A obediência ao Criador, por exemplo, é apresentada logo de cara na Bíblia. Da existência do homem. Após a criação, como nós conhecemos lá no Jardim do Éden, Deus já colocou um primeiro não, já era um limite: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem precisava comer de outras coisas, podia comer, quero dizer, de qualquer outra coisa, mas aquilo não, já era obediência, já era um limite. Lá Gênesis capítulo 2, no versículo de número 17, por exemplo, Deus havia criado tudo e tinha dado tudo isso ao homem. Você pode comer de tudo, pode fazer de tudo, pode ir a qualquer lugar, pode passar por aqui, por ali, por acolá. Você tem tudo por fazer, você tem trabalho para fazer, você tem uma família para cuidar, você vai ter filhos para criar, enfim, você vai prosperar em tudo. A terra toda é para você. Deus havia dado ordens ao homem, né? E essas ordens eram: povoe a terra, cuide da terra, cultive a terra, tenha família, cuide dos filhos, cresça nesse sentido. Eram deveres e o homem precisava se ocupar com isso, se ocupar com aquelas questões, com aquilo que Deus havia dito. Mas não foi assim que aconteceu. Imediatamente, logo depois de receber essa ordem de Deus, e era o mínimo que ele tinha que fazer, obedecer, ele desobedeceu, fez o contrário, fez aquilo que não era para fazer. Para manter um bom relacionamento com Deus, não tem outra forma, irmão, é simples e puramente a obediência. Quem obedecer a Deus, por exemplo, vai se dar bem, como diz a Bíblia. Não há como você tentar, por exemplo, andar em desobediência a Deus, né? A palavra de Deus, por exemplo, não ter disposição para obedecer, não ter disposição para cumprir os mandamentos de Deus e ainda assim achar que vai se dar bem. Não. Por que a humanidade está do jeito que está? Porque está cada vez mais distante de Deus. Por que a humanidade está tão rebelde com relação a Deus? Porque desconhece a palavra de Deus, porque está distante da palavra de Deus. Quanto mais a gente tem conhecimento das Escrituras Sagradas, melhor será o nosso relacionamento com Deus e maior a nossa obediência. Então vamos obedecer ainda mais, não é? Então Deus queria, como está relatado em todo o texto, que a obediência fosse de pai e fosse também ensinada de pai para filho. A obediência, então, nós vemos da seguinte maneira: o homem obedece a Deus, na relação familiar, Deus estabeleceu a relação de obediência também entre pais e filho. Veja que os filhos precisavam obedecer aos pais, e a Bíblia diz que
os filhos que obedecem aos pais alcançam a promessa. E é o primeiro mandamento com promessa. Então Deus vê, né? Deus vê prazer na obediência. Lá no livro de 1 Samuel, vejam, algumas pessoas pensam que desobedecer é obedecer, ou sacrificar em desobediência é obedecer. O sacrifício não substitui a obediência. Isso precisa ser pensado por todos nós. Vou repetir, o sacrifício não substitui a obediência. Isso aconteceu lá em 1 Samuel, naquele episódio de Saul, não é? Em que Deus havia dado a ele, por meio de Samuel, a Saul, né, a ordem para não sacrificar, não acender o sacrifício. Quando Saul foi colocado como rei sobre Israel, a Bíblia diz que Samuel deu uma ordem a ele: se eu me atrasar em algum momento, não acenda o sacrifício, não coloque fogo, porque não é da sua competência. E aí o que aconteceu? Saul se viu em aperto, desobedeceu a Deus, estava perdendo uma batalha e no desespero acendeu o fogo. E quando ele acendeu, Samuel chegou e aquilo foi tido como desobediência. Então vem aquela palavra: é melhor obedecer do que sacrificar. A desobediência não será justificada pelo acendimento do sacrifício. É melhor obedecer, ser um cristão obediente. Talvez eu fale aqui, esteja falando com cantores, pregadores, diferentes pessoas que atuam em diferentes áreas da igreja, né, e que podem fazer ótimos trabalhos para o Senhor, oferecem louvores a Deus, agradecem a Deus, enfim, têm talentos extraordinários para ofertar ao Senhor na liturgia de um culto, na atividade da igreja, enfim. Mas, irmão, preste atenção, é preciso obedecer a palavra de Deus. Sem obediência não há sacrifício, não há oferta que seja agradável diante de Deus. A obediência é importante, submeta-se à bondade de Deus, submeta-se a Deus. O texto de João 14, verso 15, por exemplo, nos mostra uma fala importante de Jesus, entre outras. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O versículo 21 também diz exatamente assim: aqueles que me amam guardam a minha palavra, né, me obedecem, e os que me amam me manifestarei a eles. Lucas capítulo 6, versículo de número 46 também diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Veja que o Senhor está interessado na obediência. Atos capítulo 5, versículo 29, diz a Bíblia: e Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele fala isso quando foi questionado pelas autoridades e elas tentaram impor a ele que não pregasse mais, não falasse de Jesus. Então Pedro diz: eu vou obedecer a Deus ou a vocês? É melhor obedecer a Deus. A Bíblia diz lá em Tiago também, né? Continuo falando da Bíblia. Tiago 1:22, sejam sempre praticantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Precisamos ser praticantes da palavra. Obviamente. Também diz o texto de Hebreus, né? Embora sendo filho ele, aprendei a obedecer, irmão. Devemos aprender a obediência com ele, que foi filho. Embora sendo filho, foi obediente. Filipenses capítulo 3 diz: sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não, olha, a Bíblia nos incentiva a obediência. A Bíblia mostra como Jesus foi obediente, não é? A Bíblia mostra como os apóstolos foram obedientes a Deus e à sua vontade. E nós, por que não devemos também ser obedientes à vontade de Deus? Devemos ser obedientes.
Obviamente, devemos aprender a obediência, inclusive aprender a obediência com Ele, Jesus, que tudo sofreu. Sofreu por nós, sofreu por mim, sofreu por você, morreu na cruz para que nós sejamos obedientes. E Ele, por sua obediência, se tornou a nossa salvação, a fonte da vida eterna. Por isso ele disse àquela mulher, se você crer, se você me soubesse quem fala contigo, tu lhe pedirias água e lhe daria água da vida. Não é? Ele é a fonte da vida eterna, Ele em nós. Obedecer a Deus, obviamente, é como beber da fonte da água da vida e jorra para a vida eterna. Então, é necessário que nós obedeçamos a Deus. E por que Ele fez isso? Para a obediência. Se vemos obediência, vimos a desobediência em Adão, vimos a desobediência em Saul, vimos as consequências da desobediência. Vimos primeiro que a obediência está na relação entre o homem e Deus, a obediência está na relação entre família, a obediência, vimos que a desobediência trouxe consequência para Adão, trouxe consequência para Saul. Vimos que Jesus, exemplos, que Jesus obedeceu, os apóstolos obedeceram, a igreja, os irmãos primitivos obedeceram. Vimos que o exemplo de Jesus, obviamente, nos leva à obediência. Então, temos que, inicialmente, já pensar que não podemos de forma nenhuma desobedecer, porque toda desobediência também é assim, da mesma forma, a obediência serão recompensadas, né? E a obediência com o seu galardão, a desobediência com a punição. Então, não podemos fugir, né? Não tem como escapar. Se obedecermos a Deus, seremos, então, abençoados. Se desobedecermos, seremos, então, condenados. O que você prefere? O que você quer? É melhor obedecer. Como a Bíblia está repleta de bênçãos, por exemplo, aos obedientes e alerta aos desobedientes, por exemplo, a que não pratique a desobediência, então quero aqui chamar a atenção de vocês para algo. Cuidado! Não entre pelo caminho da desobediência. É muito fácil desobedecer a Deus. É muito fácil sair da presença de Deus. É muito fácil entrar pelo caminho do pecado. Aliás, a Bíblia diz que o pecado de perto nos assedia, nos seduz. O pecado nos seduz em alguns momentos, né? Porque coloca diante de nós aquilo que a gente não precisa e desperta em nós um interesse por aquilo, né? Que nós não precisamos, quero dizer, e desperta o interesse naquela questão. E aí a gente se envereda pelo pecado e acaba se dando mal, né? Então, devemos fugir. A obediência deve ser a primeira lição que o cristão precisa aprender e praticar diariamente. Diariamente. Então obedeça a Deus. Não se afaste da igreja. Não se afaste da Bíblia, melhor dizendo. Primeiro, não se afaste da Bíblia. Segundo, não se afaste da igreja. Não tente caminhar, trilhar uma vida, uma carreira cristã individual. Eu não preciso de ninguém. Não dá certo. Você vai cair na desobediência. Aliás, quando alguém pensa assim, é o mesmo que a mão falar ao braço: eu vou me descolar de você porque não preciso de você para nada. E o braço, então, o braço falar à mão: olha, vou me desprender de você, vou expulsar você do meu corpo porque eu também não preciso de você para nada. Não dá para pensar dessa forma, nem o braço, nem o corpo. Se o braço estiver no corpo, ok, ainda consegue sobreviver, mas e a mão? Vai morrer. Então não tem como você cristão, se descolar do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja universal de Deus, a igreja invisível, que composta, aliás, por crentes de todos os tempos, os triunfantes e os militantes, é o corpo de Cristo. Não tem como você se descolar dele. Nem tem como você se desgarrar de uma igreja local. Você precisa dos irmãos, da comunhão, do louvor a Deus, da participação, da oração, da companhia da igreja, do partir do pão, como nos diz a Bíblia. Então,
Não faça isso. Não pense assim. Ok, querido? Se você está pensando nisso, então não faça. É melhor você observar, é melhor você se ajuntar com os irmãos, né, e permanecer na presença de Deus. Porque é ali, naquela força, naquele grupo coletivo, o coletivo também faz parte, nos ajuda muito na nossa decisão de permanecer ou não na igreja. Então, permaneça na igreja. Ah, pastor, mas a igreja tem tantos problemas na igreja. Não, a igreja, sim, a igreja, claro que tem. Glória a Deus que tem, porque aí é que a gente vê como Deus transforma as pessoas. É exatamente essa a ideia. Não é? Ali as pessoas estão, como eu estou, você está, em busca de Cristo, confessando os nossos pecados diariamente, nos arrependendo dos pecados diariamente, buscando a perfeição em Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, por isso eu estou lá. Se estou doente, vou ao médico, se quebra um dente, vou ao dentista, não é? Então, se fratura uma perna, também vou ao ortopedista, se fratura um osso, vou ao ortopedista. Então, é a igreja é o lugar, o caminho, lá é o caminho, lá é o lugar onde você vai se encontrar com Jesus e manter o seu bom relacionamento com Jesus. E para manter bom relacionamento com Jesus, não tem como ser desobediente. Desobediência e relação com Deus não combinam, não andam juntas, não tem como. A vontade de Deus, não dá para você cumprir a vontade de Deus sem ser obediente. Bom, querido, eu vou parando por aqui, mas incentivo você a ser obediente. Bom, se você for obediente, quais são as bênçãos? A primeira delas, você certamente verá a bondade de Deus sobre a sua vida. Vai desfrutar da bondade de Deus na sua vida. Qual é a bondade de Deus, irmão? A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz prospera, mesmo com dificuldade, prospera. Às vezes, lentamente e no passo do boi, mas prospera. Deus nos abençoou. Abraão, por exemplo, foi próspero porque foi obediente. Davi foi próspero porque foi obediente. Os apóstolos foram prósperos porque foram obedientes. Os milagres, o Espírito Santo confirmava, como diz a Bíblia, o Espírito Santo confirmava a obra que os discípulos faziam porque eles foram obedientes. Então, a obediência nos coloca em situação vantajosa nesse sentido, né? Nós conseguimos alcançar a bênção de Deus. Outro ponto. Segundo, Deus nunca nos deixa sem orientação e nos conduzir ao melhor caminho, se formos obedientes. Porque Deus conhece passado, presente e futuro. Grave isso. Deus é soberano. Na soberania, ele sabe qual é o melhor caminho. E ele nos orienta, direita ou esquerda, para frente ou para trás. Então, Deus sempre nos orienta. Se obedecermos a Deus, seremos guiados sempre pelo melhor caminho. Pela melhor estratégia, Deus vai nos orientar em tudo para a glória do seu santo nome. Então, terceiro ponto, tudo que a gente fizer, irmão, vai permanecer. Vejam, permanecer como, pastor? Permanecer, a Bíblia diz que o cristão precisa dar frutos, né? Frutos para a vida eterna. Então, se você é obediente, você continuará dando fruto até o fim. Até o fim. Qual o fim do quê? O fim da vida. Pode ser que Jesus venha buscar a igreja, ou pode ser que ele venha buscar você ou a mim, apenas, não é? Podemos encontrar a eternidade a qualquer instante. Até o fim, vamos continuar, vamos dar frutos. Li aqui essa semana que uma mulher de 91 anos está agora levando a mensagem para milhares de pessoas por meio do Instagram, dando fruto. Quantas pessoas estão sendo influenciadas por esta mulher? Aqui aos 91 anos, descobriu como fazer a vontade de Deus. Muitos de vocês não conheceram, mas eu quero falar de um pastor que eu conheci e estive com ele muitas vezes. É o Eliel Rosa.
pastor Eliel, só me confundo às vezes se é Eliel Samuel Rosa, Eliel Rosa, se eu não me engano. Esse era um homem com uma deficiência, ele não tinha, o seu corpo era bem pequeno, ele tinha deficiência na estrutura óssea e chegava aos templos carregado por um irmão. A última vez que estivemos juntos foi numa vigília na cidade de São Bernardo do Campo, foi Diadema, não me lembro, e colocado sobre o púlpito, e ali, porque ele eu não conseguia se estruturar, manter-se firme num púlpito, né? Assim, nem levantava, um homem pequeno, né? Ele era um homem de fato pequeno, talvez não tinha nem 1 metro, menos de 1 metro, não sei. E por causa da sua estrutura óssea, então ele era carregado, mas aquele homem pregou muitas vezes, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, ele dava o seu testemunho era muito forte, fazia a vontade de Deus. Então veja que nem a estrutura óssea daquele pastor impediu ele de viajar pelo Brasil todo, pelo mundo todo, pregando, né, por vários países do mundo, pregando o evangelho, anunciando a salvação. E até hoje a mensagem dele ecoa. Por exemplo, que eu estou replicando para vocês, como que aquele homem servia a Deus. Ele já partiu para a eternidade. A vida dele, como influenciou muitos. E você e eu, com todas as condições que temos e deixamos de fazer o trabalho do Senhor. Lembre que o trabalho que a gente faz, o fruto, como nos ensina a Escritura, permanece, não é? Vai permanecer para todo sempre. Então continua crescendo, continuaremos dando fruto, pessoas se convertendo, pessoas aceitando a Jesus, e assim o trabalho vai crescendo e aumentando continuamente. Então, querido irmão, eu quero parar por aqui, né? Vou parar por aqui, mas dizer a você que estas bênçãos sobrevêm, alcançam aqueles que obedecem a Deus. Se por acaso você está numa relação conflituosa com Deus neste momento, quero te convidar e incentivar a orar. E a falar com Deus. Senhor, hoje vamos fazer um acerto, vamos fazer uma DR aqui, vamos fazer uma discussão de relação. Eu quero colocar algumas coisas que sinto e quero ouvir também do Senhor. E acerte os seus ponteiros com Deus, mas não seja desobediente. Não abandone a fé, não abandone a igreja, não abandone os irmãos, não abandone a comunhão, não abandone o seu ministério, a sua vocação, não abandone nada disso. E você que não é cristão, também agora aproveite para se achegar a Deus, para também obedecer a Deus, porque Ele está te chamando, você pode vir a Ele. Ele está te convidando a andar com Ele. Ele está ofertando o perdão a você também, da mesma forma que fez a mim e a todos os demais. E nós vamos orar. E eu quero convidar mais uma vez a nossa querida irmã Maria Luísa para orar. Irmã Maria Luísa, a obediência a Deus é sempre muito bom, não é? Que Deus nos abençoe, que não sejamos, né, como aqueles que eu li em Mateus capítulo 7, que diz, Senhor, Senhor, mas não praticamos, que nós não sejamos iguais àqueles que dizem Senhor, Senhor e não fazem a vontade de Deus, mas que nós façamos a vontade, mas que façamos a vontade de Deus, não é? Eu espero que isso aconteça, com todos nós e com você também. E a oportunidade agora de você ajustar o seu relacionamento com Deus. Amém, irmã Maria Luísa, e a todos os demais. Deixa eu abrir aqui o seu microfone. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aqui nós temos algumas citações, né? No livro que estava aqui no meu colo, que é Pérolas para a Vida. Sim. E ele fala, né, sobre as bênçãos, sobre características de quem obedece. E é muito importante mesmo nós obedecermos. E tem uma aqui que eu achei que é uma das bênçãos em obedecer, é que a obediência, né, uma das bênçãos é que ela constitui a perfeita liberdade. Quem obedece não é escravo, quem obedece, pelo contrário, tem liberdade. Amém?
E uma outra aqui também que ela Quem traz. é o autor? Ele coloca o autor? O autor aqui da Liberdade é Sêneca, né? Sêneca. E que a obediência também traz características. Muito bom aqui. Diz assim, a característica da verdadeira obediência, da fé, é uma obediência alegre. É que você obedece a Deus com alegria. Muito Amém. bem. E aqui é Thomas Watson. Que diz bem. isso. Ok, glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Antes vamos fazer uma breve leitura dos comentários, depois orar e agradecer ao Senhor por tudo. Aleluia. Vamos ver o que temos aqui nesse... Os irmãos estão quietinhos hoje aqui. Ó. Mas temos comentários aí, sim. Irmão Diácono José Carlos Gardeano comentou aqui. Então vamos ler, pode ler. Temos que nos deixar influenciar pela presença de Deus. Ele diz, porque Moisés foi influenciador por Deus, apesar de tanta teimosia dele. Mas Moisés fez a vontade de Deus. Amém? Muito bem. Oremos então, vamos orar? Oremos. Vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença, após esta palavra maravilhosa, esse sermão que encheu nossos corações, que nos trouxe uma direção sobre a obediência, que nos trouxe, nos sinalizou como é bom sermos obedientes, o que nós podemos colher sendo obedientes, que nesse dia nós possamos, Senhor, parar um pouco, meditar e poder ver se nós estamos sendo obedientes, se nós estamos sendo desobedientes e mudar de direção, aplicar essa palavra em nossa vida diária, em nossa vivência diária, que o Senhor possa nos ajudar a sermos obedientes. Às vezes nós queremos sacrificar, atropelamos tudo e a Tua palavra diz que melhor é obedecer e não obedecemos. Então que nós possamos ser obedientes, que não viemos ser rebeldes, porque quando nós deixamos de obedecer, nós praticamos a rebeldia. Senhor, não permita isso. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos sondar nesta manhã, que nós possamos meditar, parar um pouco, rever os nossos conceitos, verificar como que rever as nossas atitudes e verificar se as nossas atitudes têm sido atitudes de obediência ou atitudes de desobediência. E que nós possamos mudar, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, porque como nós lemos aqui, a obediência nos dá liberdade. Senhor, a obediência, ela também apresenta características de alegria, que nós possamos ser alegres, obedientes, fazendo a Tua vontade e que as pessoas possam ver, Senhor, as nossas atitudes de obediência e se achegar ao Senhor através de atitudes obedientes da nossa parte. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Se tem alguém, Deus, que está desobediente, que possa voltar novamente ao caminho da obediência e alcançar todas as bênçãos que o Senhor tem preparado neste caminho de obedecer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus, que bom. Queridos irmãos, nós estamos já caminhando para o fim desta programação. Muito obrigado a todos vocês. Quero saudar a todos que lá conosco estão no Instagram. No Instagram temos vários irmãos acompanhando o culto. Meu irmão e amigo Ricardo Frutuoso, Deus abençoe. Rodolfo Endo, Deus abençoe você. Marcelo Lima passou por lá também, Deus abençoe. João Gilger, Deus abençoe. Juliana Santiago, Deus abençoe. Reverendo Laelson Mendonça, que Deus continue te abençoando. E a todos vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube, pelas diferentes redes da igreja. Também quero dizer, Maria Luísa, vamos falar aos irmãos da nossa construção, né, do trabalho, para vocês apoiarem o nosso trabalho. A igreja está avançando a todo vapor. Estamos em alta velocidade, graças a Deus por isso. E o que temos preparado? Quero pedir a você para fazer este convite aos irmãos para participar conosco, que quiserem nos apoiar na construção da igreja.
Não é, irmã Maria Amém. Luísa? Comente aqui Irmãos, com os nossos irmãos. Você que pode, amigos, ou ouvintes aí dessa, né, Nossa audiência. Essa audiência, você que tem aí no seu coração o desejo de estar também contribuindo, né? Eu quero contribuir. Contribua. Nós estamos com um projeto, né? Tem todo um projeto aí de colocar em andamento a nossa biblioteca, alcançar a nossa comunidade, as nossas crianças, jovens, né? Adolescentes e jovens da nossa comunidade com a nossa biblioteca. Queremos também colocar aí, né? Adaptar, né, a nossa escola, preparar as condições do prédio, das salas de aula melhor para acomodar os nossos alunos com mais conforto, com mais também, como que eu posso dizer? Adequada, né? Ajustado, né? para a sala. Exato. Mais adequada às nossas salas. Então você que deseja, você que pode, aí que tem um coração aí aberto para, né, disposto para doar, né, liberal, você, por favor, nos procure nossos irmãos e irmãs que cuidam dessa parte, dessa comissão de acabamento, né, de término aí da igreja, da construção. Pode nos acionar Simone também. Pode nos acionar pelo próprio comentário das lives, né? Isso. Nos acione e aí vamos enviar para você. É só fazer a sua oferta, né? Se você quer nos apoiar, pode enviar a sua oferta pelo Pix da igreja e com certeza você vai fazer parte disso, né, irmã Maria Luísa? Amém. Tem muitos irmãos, graças a Deus, contribuindo, né, com essa obra e nós cremos que logo estaremos aí finalizando. Amém? Aleluia. Bem, queridos, então nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nosso Deus tem feito por nós e vamos continuar contando com vocês nesta programação, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, e tem dicas da nossa língua portuguesa com o professor e pastor Isaldil Tavares. Amém. Né? Então não perca dicas da nossa língua portuguesa com o pastor Isaldil Tavares. Deus abençoe, seja obediente, corra da desobediência, fuja da desobediência. Qualquer oportunidade de desobedecer a Deus, de entrar numa rota de conflito com Deus, corre, fuja, permaneça fiel ao Senhor, é o melhor para você e para todos que querem manter boa relação com Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, uma quinta-feira próspera na presença de Deus. Bom dia na paz a todos. Um autor anônimo diz: cristianismo é obediência, então obedeça a Deus. Amém.